A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos nesta sexta-feira, dia 25 de setembro, nesta 13ª EBO, com o tema Obreiro em Tempo de Crise, 2 Crônicas 29. Nesta noite estamos servindo ao Senhor, neste momento, através dos hinos que serão louvados, cantados agora, o hino que vai ser adorado. Enquanto os irmãos adoram ao Senhor com o hino, nós queremos convidar os irmãos para fazer uso desse QR Code que está aí na sua tela e fazer a sua contribuição para a obra do Senhor. A obra de Deus não pode parar, precisamos continuar e necessitamos da cooperação voluntária dos nossos queridos irmãos, obreiros e igreja em geral. Portanto, pedimos aos irmãos que enquanto louvamos ao Senhor, os irmãos façam suas contribuições aí nos seus lares. Estamos online devido a todas essas problemáticas que estamos vivendo em todo o mundo, mas logo após, o pastor Josias Pereira estará trazendo o estudo bíblico com o tema Perseverança na Crise. E, portanto, logo após esse hino, o pastor estará entregando tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja para as nossas vidas, para o nosso ministério. Deus abençoe a todos. We
amados e queridos companheiros, com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, nesse instante, agradecer ao nobre pastor Levi Ferreira de Souza pelo convite a mim formulado para participar desta 13ª Escola Bíblica de Obreiros, que tem a finalidade de trazer a nós ensinos privilegiados para que possamos dar continuidade à nobre causa do Senhor Jesus Cristo. Nós, do Ministério do Belém, aqui em Limeira, somos agradecidos a Deus por este privilégio de todos os anos ter aí irmãos abençoados que compartilham conosco respeito como melhor atender a obra do Senhor Jesus Cristo. E esta 13ª Escola Bíblica traz como tema principal o obreiro em tempo de crise, baseado no 2º livro de Crônicas, capítulo de número 20 e o versículo 9. E eu lerei para juntos meditarmos na santa palavra de Deus o que aqui encontra-se registrado. Assim está este versículo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, queridos, o subtema a mim destinado está dizendo perseverança na crise. Nós sabemos que crise pode ser definida como uma mudança súbita ao aparelhamento de uma situação, ou ainda falta de alguma coisa considerada importante. E também a perseverança em tudo na nossa vida que nos leva a chegar ao êxito, a ter vitória, a conseguir o objetivo pré-estabelecido. Então, eu quero falar a respeito a alguns dos nossos irmãos, isto é, personalidades bíblicas, que teve êxito, teve vitória, porque foi perseverante. Aqui, no texto que nós lemos, conta a respeito a Josafá. Josafá, sua perseverança está em confiar em Deus. Em tudo na nossa vida, nós que tememos ao Senhor e que temos abraçado esta causa de estar servindo a Deus, ouvindo o chamado que Deus tem feito a nós, em tudo nós temos que perseverar, mas é confiando no Senhor Jesus Cristo. Quando nós confiamos nele, nós sabemos que ele conhece o final antes do começo, e com isso ele nos conduz para que possamos ter vitória e ser uma vitória completa. Aqui nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo que diz assim, o versículo 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Então Josafá, ele buscou ao Senhor em oração, diante de uma situação difícil que ele estava enfrentando, porque os seus inimigos tinham se ajuntado, os filhos de Moabe, os filhos de Amon. Os amonitas vieram em peso contra Josafá. E é certo que, mesmo ele sendo um rei, por certo preparado, tinha ali
boas pessoas que estavam lhe assessorando, contudo, ele também tinha o seu lado humano, seu lado homem, e com isto ele teve medo diante da situação, sabendo que o número de homens do seu exército não poderia competir pare a pare com o inimigo que estava preparado e unido. Então, Josafá, ele busca ao Senhor em oração. Este é um segredo que nós não podemos esquecer dele. Quando estivermos diante de situações difíceis diante de nós, primeiro passo, buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, o Espírito Santo, ele nos leva a caminhos que ele nos faz conduzir para obter a vitória. Então, em tempos difíceis, como este que nós estamos atravessando, que não é só na nossa cidade, não é só no nosso estado, não é somente no nosso país, mas é uma crise mundial. Existem muitos que estão aconselhando como fazer, como proceder, como esperar, mas nós que confiamos no Senhor, nosso primeiro passo é buscar ao Senhor em oração. E o segundo passo aqui é que Josafá, ele convocou a congregação, isto é, Israel, dos nossos dias, a igreja. Ele não quis lutar sozinho. Nós sabemos que uma batalha, ela se torna mais fácil quando você tem pessoas amigas. E nós que somos de dirigentes, de congregação, que temos compromissos, peso sobre os nossos ombros, nós então precisamos dividir. Vem a situação, vem a dificuldade, não queira enfrentar sozinho, divida com os companheiros. Com certeza, você que está na congregação, por menor que ela seja, tem aqueles irmãos que estão próximos de você, tem lá as irmãs do círculo de oração, que se reúnem durante um dia por semana, tem aqueles irmãos que ainda têm o seu cantinho de oração em casa, tem aqueles nossos irmãos e irmãs que ainda levanta de madrugada e que põe o joelho no chão para orar. Então, quando você convoca a congregação, quer dizer que você está distribuindo o trabalho, está fazendo com que os demais possam lhe ajudar. Então, a convocação, ela é essencial. Está aqui no versículo de número 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Então, congregação, ele coloca-se em pé diante, convoca e fala, não é? É claro, queridos, que eu sei que os senhores estão atentos para o que eu estou falando. Dividir na necessidade não quer dividir todas as coisas. Tem assunto, tem causa, que se você falar, vai espalhar e vai tornar-se mais difícil para resolver o problema. Então, tem que se usar também de sabedoria. Não é tudo que se pode distribuir, pode falar, mas seja sábio no julgamento e aquilo que pode. Então você vai convocar a congregação para ajudar em oração, para buscar a Deus, e com certeza Deus irá lhe abençoar e vai mostrar-lhe um caminho. Já estou servindo a Deus já há quase 3 décadas na frente de congregação, e muitas das vezes que apareceram alguns problemas e eu estava vendo a crise, querendo que ela acabasse e não estava vendo uma porta que se abrisse para que eu pudesse resolver, fui buscar a Deus de madrugada, em oração, e o Senhor Deus, por misericórdia, falou comigo até mesmo durante o sono e deu para mim a abertura e a instrução como deveria agir para resolver aquela situação, porque crise, ela é diferente, tem diferentes pontos. Tem crise na congregação, tem crise na família,
tem crise entre irmãos, não é? Às vezes tem crise entre famílias e você tem que saber agir para não perder nenhuma delas, para não desagradar, mas com oração, chamando com cuidado, com muito carinho, não é? Buscando a Deus, e aí você consegue contornar, sempre lembrando, em primeiro lugar, buscar a Deus. Segundo, quando possível também, é distribuir o peso com alguém que possa lhe ajudar. Terceiro passo, Josafá mostrou sua confiança em o poder de Deus. Está no versículo 6. Porque só falar de boca, só dizer que Deus vai resolver, não adianta, porque o Senhor Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso pensamento, e Ele sabe quando você está agindo com sinceridade ou quando apenas está falando e não está colocando as pedras devidamente no altar. Então aqui no versículo 6 do capítulo 20 que nós estamos estudando, diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Então esse terceiro passo, Josafá mostra confiança no poder de Deus. E nós precisamos confiar e saber que Ele não é apenas aquele que tem poder. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Todo o poder está em suas mãos. E Ele, sendo Todo-Poderoso, Ele pode te socorrer na hora que você buscar a Ele. Josafá estava diante de uma grande dificuldade. Envolvia Israel, a nação israelita. Não era apenas uma parte do povo, todos. E o inimigo vinha, queria destruí-lo na sua totalidade. Então ele pôs a sua confiança em Deus Todo-Poderoso. Em quarto lugar, ele agora vê e tem a certeza, porque Deus responde a sua oração. No versículo de número 14, está registrado assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Então os senhores percebem que o Senhor Deus responde a Josafá, e aqui o versículo ele é muito claro, porque diz: o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. Ó, que coisa linda! Deus tem os seus meios de responder. Poderia ter respondido a ele em particular, mas como ele convidou a congregação, colocou a congregação juntamente com ele, Deus agora revela-se a ele do meio da congregação. Sobre quem? Sobre um dos filhos de Zacarias, sobre aquele obreiro, aquele homem escolhido por Deus para estar fazendo com que o povo pudesse chegar-se a Deus e temer a Deus. E aqui o Senhor Deus diz para a congregação, no versículo 15: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então, que coisa gloriosa, meus queridos irmãos, é colocarmos a nossa confiança em Deus através da oração. É confiar que Deus é todo-poderoso, porque nós orando, confiando, Ele olhando para a situação, Ele agora vem com a resposta. E Ele diz: não temais. Pode ser que alguém que está ouvindo-me
esteja passando por uma dificuldade, talvez na família, na congregação, no trabalho, na empresa que você também administra e outras demais coisas que pode estar acontecendo, que nós às vezes não temos o sentido para citar a todas elas. Mas tem uma coisa, o Senhor Deus, Ele diz a nós nesse instante: não temais, nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu não estava presente, mas eu posso fazer aqui uma dedução do texto lido e saber que Josafá, naquele instante, ele ficou feliz, glorificou a Deus, e as pessoas que estavam próximas dele pôde ver o contentamento. Não há ninguém que resiste. A emoção, ela vem acima, porque quando você ouve Deus responder a sua oração, não há outra coisa a fazer, senão ser grato a Ele. Oh, queridos, como eu fico feliz quando estou orando, pedindo a Deus que solucione uma causa. A causa é uma crise, é uma dificuldade que estou enfrentando, ou às vezes enfrentando junto com a família, com a congregação, e quando Deus responde, eu dobro os joelhos no chão e digo glórias ao meu Deus. Eu estou lembrando agora, enquanto estou trazendo esta mensagem aos senhores, de que eu passei uma crise muito difícil em uma obra que eu estava fazendo, e eu estava orando a Deus, e depois eu fiz um telefonema, e a pessoa do outro lado, que estava com o poder de solucionar o problema, ele foi favorável, e ele me perguntou: o que o senhor quer que eu faça agora? E eu falei para ele o que eu queria que fizesse, e ele disse: então pode fazer do jeito que o senhor disse, que eu concordo. Eu desliguei o telefone, já faz muito tempo, era um telefone fixo ainda, nós não tínhamos celular à vontade como temos hoje, e ali onde eu estava, mesmo no meu trabalho, dobrei o meu joelho no chão e disse: ó Senhor, muito obrigado, porque eu tenho clamado a Ti, e Tu tens me respondido. A minha oração foi ouvida nos céus. Em quinto lugar, nós vamos estudar aqui que a obediência à resposta de Deus é que faz ter completa vitória. Está no versículo de número 18, e diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Então, ele recebeu a resposta, agora ele vai executar, não é? Mas em primeiro lugar, ele adora a Deus. Está dizendo aqui com clareza: se lançaram perante ao Senhor, adorando-o. A adoração a Deus é algo que não pode faltar na vida do cristão, do homem que serve a Deus, da mulher, do obreiro, todos quantos estão diante, às vezes, de uma liderança. Nós temos nas nossas igrejas muitos departamentos, e temos aí alguns líderes, e cada um tem o seu problema para resolver, não é? E nós sempre ensinamos: você procura resolver a situação que está disposto diante de você, havendo uma facilidade, resolva, para que não traga tudo ao vosso pastor, seja ele o pastor dirigente, ou nós de congregação, não trazermos todos os problemas ao nosso pastor presidente, não é? Se for possível, faça tudo por aí, resolva, para que não venha trazer tanto trabalho e peso sobre os ombros do nosso pastor presidente. Então está aqui o motivo em que nós estamos trazendo esta palavra aos irmãos no dia de hoje. É um exemplo de Josafá. Ele recebeu a resposta de Deus, agora anuncia a congregação e ele adora ao Senhor. Então, obediência
a resposta. O primeiro passo é adorar, agradecer e dizer: Senhor, eu te agradeço porque tens ouvido a minha oração e tem respondido a mim. E agora, em sexto lugar, nós vamos encontrar Josafá tendo uma atitude para executar o mandado de Deus. Não somente ouvir, não somente adorar, mas ter atitude, colocar-se agora à disposição para realizar o trabalho que Deus mandou que fizesse. Então, Josafá, ele coloca agora a congregação, ao povo de Israel, o que deveria fazer para vencer aquela batalha. Em primeiro lugar, Deus disse a ele para adorar a Deus em louvor. Então veja, senhores, talvez se fosse eu, se fosse você, ia pensar, então ele vai mandar escolher os melhores soldados, os que atiram melhor com arco e flecha, colocar à frente, a retaguarda e etc. Mas Deus disse a ele que ele fosse louvar a Deus. Quantas das vezes nós queremos que Deus resolva uma situação, uma crise, a nossa maneira? Nós temos aí uma leitura daquilo que está acontecendo e parece que estamos querendo direcionar Deus para resolver a nossa maneira, do jeito que eu quero, do jeito que você pensa. Mas o melhor é obedecer, porque quem obedece a Deus e coloca em prática o que Ele determinou, com certeza a vitória será completa. Então nós lemos aqui no versículo de número 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Que coisa linda, saindo diante dos armados. Então seria, ao nosso ver, não é, uma coisa estranha os louvores, as pessoas do coral ir à frente dos armados, mas foi uma determinação de Deus. E eu disse aos senhores que a obediência a Deus é que leva ao êxito. E aqui Josafá disse ao povo, não é? E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo, isto é, indo à frente dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Não é só por um instante, não é só por um momento. Deus não é Deus só na hora que nós precisamos, não é Deus só na hora que nós queremos que resolva alguma questão. Não, Deus é Deus diante de qualquer circunstância. Se você está tendo uma crise de enfermidade na sua família, a pessoa que você ama, o que mais ama, está enferma, você está orando a Deus e não está vendo uma situação de melhora, e às vezes chega-se até mesmo ao óbito. Diante de uma situação como esta, nunca diz: olha, Deus não está comigo, será que o problema é eu? Não, senhores, Deus é Deus diante de qualquer circunstância, tudo está em suas mãos. Nós devemos sempre dizer: obrigado, Senhor,
porque tu tens feito o melhor para mim. Deus é Deus diante de qualquer circunstância. Em sétimo lugar, Deus concede uma grande vitória e ainda acrescenta-lhe paz em redor. Ó, que coisa linda! Não somente dá vitória, mas dá alguma coisa a mais ainda. Vamos ler aqui o versículo do mesmo capítulo 20, os versículos 29 e 30, que diz assim: E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Então veja que a ação de Deus, ela vai além dos limites, talvez estabelecidos pelo homem. Ele estava querendo só vencer a guerra, queria ficar ali sem ser dominado pelos inimigos, mas Deus fez algo mais ainda. O temor de Deus veio sobre todos os reinos, os países vizinhos, os demais reis, governadores, não é? Ouvindo isso, eles ficaram atônitos, ficaram assustados de ver a vitória grande que Deus havia dado a Israel. E aqui no versículo de número 30, está registrado com muita ênfase: e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Repouso é paz, é tranquilidade, é descanso. Como é maravilhoso quando nós temos uma vitória completa e aí a paz vem e reina sobre as nossas vidas, sobre a nossa congregação, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, não é? Quando estamos em plena crise, em plena batalha, todo mundo fica assustado, fica abalado, a emoção fica elevada, às vezes a pressão sobe, tem gente que fica assim com a diabetes elevada, né? Fica assustado, às vezes vai orar, não vem nem palavras, o vocabulário foge, fica distante, não é? Começa a orar e não vem vocabulário, só vem lágrima. Mas eu quero dizer uma coisa: as lágrimas que chegam diante de Deus, elas não chegam como lágrima, elas chegam como palavra, como clamor, elas chegam como vocabulário. Deus sabe entender até as lágrimas que nós derramamos diante do Senhor nosso Deus. Eu quero também trazer como exemplo aqui para nós meditarmos um outro personagem bíblica que também é um exemplo para nós, Gideão. Gideão, nós lemos lá no livro de Juízes, no capítulo de número 6, o versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, queridos, Gideão, esse moço, ele estava vivenciando uma crise nacional, uma crise no país, em Israel, porque Deus havia dado o povo de Israel para servir os medianitas, e os medianitas estavam agindo sobre eles com mão forte, sendo bem duros,
Se nós lermos no capítulo 6, vai dizer aqui no versículo 3 que quando eles vinham e subiam contra Israel, os medianitas, os amalequitas, eles vinham do oriente e punha-se contra eles em um campo e destruía a novidade da terra, até chegar a Gaza. Não deixava mantimento a Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com gados, tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Gideão era um moço ainda, e ele estava vivenciando a situação. Era um moço trabalhador, era um moço esforçado, aprendeu a labutar, mas tem uma coisa, ele não se conformava em trabalhar e outros vir e colher o fruto. Então ele disse, não, comigo não vai acontecer isso. Estava vendo a dificuldade que essa nação vinha como gafanhoto, levando ovelha, gado, trigo e etc. Tudo que se produzia em Israel, eles vinham, e o que eles não levavam embora, ele destruía. Então Israel estava vivendo uma crise muito grande, uma crise de miséria. Gideão olhou para aquilo e disse, não, eu não tenho como consertar a situação, mas tem uma coisa, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Tem situações que nós estamos vendo que às vezes não tem como eu resolver a questão, sozinho não compete a mim, mas tem uma coisa, eu posso fazer a minha parte, e quando eu faço a minha parte, Deus olha e Ele ajuda para que aquilo possa ir adiante e às vezes até resolver o problema na sua totalidade. Aqui, então nós vemos Gideão dizendo, olha, eu vou fazer a minha parte, eu vou salvar o fruto do meu trabalho. E ele aqui, no versículo 11, nós lemos, e o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Eu até grifei aqui esse versículo, diz assim, o anjo, não é um anjo. Se tivesse falado aqui um anjo, então ia ver, é um dos anjos que está a serviço dos homens, enviado por Deus, mas aqui diz, com muita clareza, o anjo do Senhor. Então eu tenho certeza para mim, que este anjo não é outro, senão o próprio Filho de Deus, que vendo Gideão ali malhando naquele lagar, ele vem para socorrer Israel e para falar com aquele moço. Então está aqui, e veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Todos nós sabemos que carvalho é uma árvore que ela cresce muito, não é? E oferecia ali uma sombra e estava perto, né? E por certo, ele estava numa distância que Gideão pudesse ver e ouvi-lo. Esse carvalho pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar. Lagar era lugar de amassar uvas, e o tempo era de colheita de uvas. Então Gideão, usando a sua inteligência, a sua sabedoria, ele toma o fruto do seu trabalho e vai até o lagar, para malhar o seu trigo, não é? Sabendo que talvez alguém dizia, no lagar não vai ter ninguém, agora é diferente, é o tempo de colheita de trigo, ninguém está pisoteando as uvas ali. Então diz assim, estava malhando o trigo para salvar dos inimigos, para que eles não viessem e levassem o fruto do seu trabalho todos embora. Então o anjo do Senhor lhe aparece. Então está aqui, o anjo aparece a Gideão, no versículo 11, no versículo 12, o anjo reconhece o valor
daquele moço. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 12 do capítulo 6. Como é bom saber que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem os seus meios e Ele está nos observando. As nossas ações, às vezes nós somos levados como homem a pensar: ninguém está vendo o meu esforço, ninguém vê que eu levanto de madrugada para orar, ninguém vê os dias que eu faço jejum, ninguém vê que eu vou às vezes para o trabalho muito cansado, chego em casa e não deixo de cumprir com os meus deveres, com as minhas obrigações. Ninguém vê que eu tenho que chegar em casa e fazer o estudo bíblico, a mensagem que eu devo pregar. É um esforço muito grande que eu tenho que dar conta do meu trabalho, dar atenção para a família, para a esposa, para os filhos, e ainda tenho um compromisso com a igreja. Mas tem uma coisa: todo o trabalho nosso é observado pelo Senhor, e Deus olha a nossa parte positiva. O homem, ele parece que é mestre, ao invés de olhar e ver a parte positiva e valorizar, ele quer criticar a nossa parte negativa, porque nós, como homens, nós não somos perfeitos, nós temos as nossas falhas, com certeza cada um de nós temos as nossas, mas Deus sabe valorizar aquilo que estamos fazendo, e Ele sabe observar. E Ele aqui diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então o anjo aparece, o anjo, próprio Jesus falando aqui com Gideão. Em terceiro lugar, o anjo envia Gideão para livrar Israel, no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha, queridos, que coisa. Eu acho que Gideão, ele foi para aquele lugar ali para defender o fruto do seu trabalho. Não estava esperando que naquele lugar seria o ponto de encontro dele com Deus. Oh, meus amados irmãos, Deus, Ele não escolhe o lugar para falar contigo. Qualquer lugar é lugar de Deus falar contigo. Deus visita a Gideão, diz que ele é um moço valoroso, e agora, não reconhecendo o seu valor, ele ainda diz: você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão, diante daquela situação, sabendo da grande responsabilidade, ele olha e se sente muito pequeno. Meus queridos, na obra do Senhor, quem é sábio, quem tem inteligência, ele vê que tudo não é fácil, é difícil, principalmente quem teme a Deus e quer fazer da maneira certa e o melhor para Deus, fazer certo e o melhor. Gideão, quando se viu diante dessa situação, ele reconhece. Aqui em quarto lugar, nós lemos aqui, Gideão reconhece ser pequeno. Ele vê que o trabalho é muito grande, a luta é pesada, é árdua, é difícil, e ele agora olha para si e se sente muito pequeno. No versículo 15 do mesmo capítulo, Gideão diz assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Deus não estava olhando para a família de Gideão, conforme ele diz: a minha família é a mais pobre. Ele viu: olha, não tem como eu equipar soldados, comprar armamento, comprar comida para
todo um exército que vai lutar contra inimigos preparados e que tem assolado a nossa nação. Nós ficamos empobrecidos e agora a situação é muito difícil, não é? Ele reconhece. Então, o reconhecimento de que nós não podemos fazer muita coisa é que nos leva a acreditar. A Bíblia diz assim: quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Quando eu penso estar forte, então eu estou fraco. Porque quando eu reconheço a minha fragilidade, é sinal de que eu estou agora totalmente confiando no Senhor. Quando eu confio totalmente em Deus, eu desapareço. Deus aparece. Ele está à minha frente. O Espírito do Senhor é que vai dirigir. Ele que vai nos orientar. Ele é que vai abrir porta. Ele é que vai dar solução ao problema. Então Gideão, ele reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez. Em quinto lugar, o anjo diz a Gideão: eu irei contigo. Gideão, sentindo a sua fraqueza, falando: como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer diante de uma situação como essa? Mas está aqui no versículo 16. O Senhor diz a Gideão: Gideão, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Meus queridos, mesmo diante de tudo isto, a promessa que o Senhor faz a Gideão: eu vou contigo, eu serei contigo, eu estou contigo, eu te darei vitória. Isso não leva a nós deixarmos de ser humanos. E o ser humano, ele é frágil, ele é fraco, ele sente medo, não é? Às vezes nós somos convidados para trazer um estudo, uma palavra, uma mensagem, não é? E o temor a Deus, a preocupação nos leva a ficar preocupados: Senhor, o que eu vou falar? O que eu devo falar para que possamos ser aproveitados, que sirva de exemplo para muitos, não é? Então isso nos leva a buscar a Deus e ver que somos pequenos. Mas Deus diz: não, eu sou contigo. A Bíblia diz: você vai abrir a boca, eu vou encher. Mas não é isso, tem que haver então um preparo, uma busca. Quando se busca a Deus, Deus ele é contigo, mas não, isso não leva a nós deixarmos de ter uma certa dificuldade, um certo temor, não é? De não se sair bem, de não dar conta, não é? Gideão ficou assustado diante da situação e ele fez aqui alguns testes. Se você for ler este capítulo e o demais aí que conta essa história, você verá que ele fez alguma prova com Deus. Ele queria de tudo ter mesmo convicção, ter certeza que ele iria sair à guerra e não ia perder, não é? O próprio Deus falando com ele, o Senhor falando com ele, não é? Mas ele estava difícil de acreditar. Meu querido, vamos olhar para este exemplo de Gideão. Não vamos fraquejar, não. Se Deus está falando contigo, que Ele vai com você, que Ele está com você, acredite. Coloca agora a sua fé em ação, tenha atitude de homem de Deus e põe-se ao trabalho e Deus vai lhe ajudar, porque Ele está dizendo: eu irei contigo. Em sétimo lugar, o anjo foi com Gideão e seus 300 homens e venceu 135 mil midianitas. Lá no capítulo de número 7 e no versículo 18 diz assim: tocando eu, isto é Gideão, e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor, por Deus e por Gideão. Então Deus sempre em primeiro lugar.
Ah, Deus falou que vai comigo, vai me dar vitória, então agora eu estou à frente. Não. Tudo nós temos que saber, que é colocar Deus em primeiro lugar. Então Gideão, ele diz aos seus 300 homens, escolhidos a dedo, conforme determinação de Deus, que foi falando a estratégia como deveria fazer, porque no seu primeiro chamado veio 32 mil, mas Deus olha e fala: Gideão, você vai confiar muito nesses 32 soldados, nesse exército grande, e vai dizer que a vitória foi porque os homens eram hábeis, era habilitado. Então é muita gente, manda voltar, não é? Os medrosos, os covardes, aqueles que estão com medo, volta tudo para trás. E na primeira leva ficou só 10 mil, depois há uma nova seleção, e agora fica só 300 homens, para lutar contra um exército de 135 mil midianitas, não é? Quando Joséfo conta essa história, ele diz que os midianitas estavam bem preparados, e queriam realmente riscar da face da terra Israel, e era aqui 135 mil soldados, 135, olhando para 300 homens, era o mesmo que Davi, um moço pequeno, jovem, que não tinha experiência militar, olhar para aquele gigante de 3 metros de altura, armado até os dentes, e olhar e dizer para ele: hoje eu vou jogar a sua carne para que as bestas feras devorem, porque você vem contra mim com estes paus na mão, você não está olhando aqui não o tamanho da minha lança? Então era nada diante daquele grande exército. Mas veja bem, Gideão e os seus homens enfrentaram os 135 mil, e a história nos conta, venceu, passou-se a crise. Queridos, talvez quando você estiver me ouvindo, vai dizer: e agora? O que eu espero? Quando vai ser o fim da minha crise? Quando vai ser a minha vitória por completa? Deixa nas mãos de Deus, que Deus, Ele sabe como agir, e Ele age sempre certo, no momento certo, e o que Ele faz por completo. É só esperar e confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dizer para você que eu li respeito a uma das palavras que aquele humorista Charles Chaplin disse. Ele diz o seguinte: nada é para sempre neste mundo, nem mesmo nossos problemas. Então, nada é para sempre neste mundo, nem mesmo nossos problemas. Então, o problema vem, ele passa, mas se você também estiver vivenciando um momento de glória, de paz, está tudo certo, vai agradecendo a Deus e se preparando, porque tudo nesta vida passa. Queridos, não sei se o tempo ele oferecerá para mim um momento de eu terminar, mas eu gostaria também de falar a respeito ao exemplo de um moço no Novo Testamento, que o nome dele é Estevão. Estevão é um exemplo a ser seguido. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e o versículo 8, quando nós lemos esta palavra: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Este Estevão, ele é considerado por algumas seitas como santo, não é? E ele também é o primeiro mártir. Ele entrou na lista entre os 70 discípulos e os 7 diáconos, escolhido para aquele importante trabalho pelos apóstolos no início da igreja ali em Jerusalém. Ele nasceu no ano 5º da nossa era e morreu no ano 35 depois de Cristo. Então, muito jovem,
com 30 anos apenas, não é? Talvez você ouvindo vai dizer, mas por que esse moço que o senhor leu aí já, que Estevão, cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios, o trabalho dele era bem sucedido, e ele tem uma vida tão curta como esta? Meus queridos, mistérios nós deixamos com Deus, e se você quer saber o porquê das coisas, é só ser fiel ao Senhor, porque quando nós chegarmos lá no céu, nós teremos tempo suficiente para muitas perguntas que está sem resposta nos nossos dias. Então, Estevão, ele foi o primeiro mártir. Ele também é um servo cheio, foi um servo cheio da palavra de Deus, conhecedor da Bíblia e da história do povo hebreu. Está no capítulo 7 e no versículo 2. E Estevão diz: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, meus queridos, diante da circunstância, quando Estevão está enfrentando uma crise que vai levar ele a ser apedrejado, ele não deixa, não retroage, não volta para trás, mas ele começa agora a mostrar que ele conhecia a Bíblia, a palavra de Deus, e conhecia muito bem a história de Israel. E ele diz aqui, não é, como nós lemos neste versículo do capítulo 7: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Começa lá no passado, dizendo: olha, eu leio a Bíblia, eu conheço a história de Israel, não é? E vai falando diante dos seus, que o chamara, porque não aceitava a situação de ver um moço jovem ainda, mas cheio do Espírito de Deus, pregar a palavra com tanta desenvoltura, e aqui, conforme nós lemos também, fazer muitos prodígios. Queriam eles parar, não deixar que a igreja tivesse continuidade. Meus queridos, toma cuidado. Nós estamos vendo que nós temos ferozes inimigos diante de nós, que quer a todo custo fazer com que a igreja feche as portas, que a igreja regrida, que não haja mais os homens cheios do Espírito de Deus, que reflete a luz de Cristo, mostrando aos homens o pecado, mostrando a desgraça, mostrando como eles estão vivenciando sem servir a Deus. Mas Estevão é um exemplo que ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Segundo lugar, servo cheio do Espírito Santo. Ele viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Sejamos como Estevão, cheio do Espírito Santo, que sempre nos dará força para vencermos em tempo de crise. Então, quer vencer? Quer ser vitorioso em tudo? Então, entra na presença do Senhor, busca ser cheio, porque quem é cheio do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus, ele é um vencedor. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele teve condições de vencer as dificuldades. Em terceiro lugar, servo cheio de fé e de esperança. Então nós estamos falando aqui respeito a perseverar. Então perseverar não é retroagir, não é sentar para esperar o que vai acontecer. Não, senhores, ter perseverança é ir em frente, é marchar, indo adiante, sabendo que a vitória é certa porque Deus é contigo. Então, servo cheio de fé e de esperança, está em Atos 7, 55 e 59. Eu não vou ler porque o tempo está se esgotando, mas você sabe que o que aconteceu ali, não é? Quando eles olham para Estevão e vê diante deles um homem cheio do Espírito de Deus, eles rugem os dentes, vai contra ele, mas ali, Estevão, ele é corajoso, mesmo diante dos religiosos, daqueles que subornaram falsas testemunhas contra ele, não é? Lá no versículo 11 do capítulo 6, não é? Mas, veja bem, quem é fiel ao reino de Deus,
sofre perseguições, sofre problemas, sofre incompreensões, mas ele não volta atrás, porque ele confia, ele sabe que Deus é fiel e vai estar junto dele até o fim. Estevão, um jovem servo, mas com fortes convicções. Então, meus queridos, Estevão, ele tinha suas convicções, não deixava ser abalado por nada. Eles queriam barrar, talvez quisesse prender, fazer algo com ele, mas a convicção que ele tinha, a chamada de Deus na sua vida, era mais forte do que os seus inimigos e daquilo que os inimigos queriam fazer com ele. Em sétimo lugar, não é? Em sexto lugar, digo, Estevão, um servo preparado. Leia a mensagem que proferiu diante do povo. Leia o capítulo 7 aí em casa. Leia, o irmão, na sua casa com tempo, e veja que Estevão era um servo preparado. Para sermos preparados, nós temos que buscar. Ninguém pode saber, ninguém pode levar adiante se não se habilitar antes. Então tem que se aprender, porque quem aprende, quem busca, acha, e quem aprende tem para ensinar. Quem vive de experiência, ele pode passar para os demais. Então, Estevão, um servo preparado. Em sétimo lugar, foi recebido nos céus pelo Senhor Jesus Cristo, que estava em pé à direita de Deus Pai. Talvez você está pensando agora, mas pastor Josias, Estevão fez tudo isso, o bolso cheio do Espírito de Deus, preparado, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, não é? Mas agora, Deus permite que ele seja apedrejado. Mas veja bem, olha aqui o que acontece com ele. Ele tombou, mas tombou vitorioso. Tombou, mas tombou nos braços do Senhor, porque diz aqui, foi recebido nos céus pelo Senhor Jesus Cristo, que estava em pé à direita de Deus Pai. Veja bem, o Senhor Jesus não estava sentado esperando que ele viesse, mas de pé, não é? E eu ainda digo que ele estava com os braços abertos, esperando a chegada de Estevão. Que Deus venha nos abençoar, que sejamos como Estevão, homem cheio do Espírito de Deus, que não vamos retroagir por nada, mesmo sabendo que os adversários são muitos, e todos estes inimigos da igreja, eles são dirigidos por Satanás. Mas tem uma coisa, o Senhor é conosco, e quando Deus é conosco, com certeza nós seremos vencedores no nome de Jesus. Estevão tombou, mas foi recebido nos céus pelo Senhor Jesus em pé, porque ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom chegarmos no final e ter a vitória quando o céu se abre para nós. Que o céu se abra sobre a sua vida e que você seja sempre um vencedor em nome de Jesus. Que nenhuma crise venha te abalar, mas que você seja perseverante e Deus vai abençoar-lhe e conceder-lhe uma grande vitória. Deus abençoe, a minha gratidão em Cristo Jesus. Nós vamos nesse instante orarmos ao Senhor, pedindo a bênção do Altíssimo sobre as nossas vidas. Oremos. Glorioso e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora te agradecendo por este momento que tem proporcionado a mim de estar trazendo esta palavra para o teu povo, para os teus filhos, para os obreiros da nossa igreja, pedindo que tu venhas abençoar, que cada um possa se encorajar, possa encher-se de esperança, pode renovar a sua fé, possa agora acreditar que o Deus a qual nós servimos é um Deus que permanece conosco, que possamos ter confiança que esta obra é dele e que ele tem nos escolhido para estarmos cooperando, fazendo o seu trabalho, levando o povo a acreditar em ti, a te servir, ser fiel a ti, e para que possamos estar preparados para ouvir o chamado que em breve se aproxima
que é o arrebatamento da igreja, quando então nós subiremos a encontrar com nosso Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, já livre de todas as dificuldades que enfrentamos durante a nossa vida aqui na terra. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Amém e amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas, agora e sempre.